Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar tentando mostrar para vocês um pouco como é a noite aqui, né, no bairro, na cidade aqui do interior do Japão, né? Vamos ver se a gente vai conseguir pegar algumas imagens aí, porque parece que tá bem escuro ali pra frente. Mas vamos tentar bater um papo aí hoje. Para quem me acompanha, viu que no último vídeo dessa playlist eu contei um pouco sobre como foi minha mudança de emprego aqui no Japão, né? Na fundição já estava meio complicada a situação financeira, né? Como vocês viram, a fábrica passou por dificuldades e eu tive aquela questão da baixa de salário, né? E da falta de produção. Consequentemente, a gente não tinha hora extra e isso aí dificultava, né? Já um pouco para pagar as contas de casa. Então, com isso aí, acabei mudando de emprego. E eu queria aqui trazer os valores do salário da época, mas infelizmente eu não encontrei a folha de pagamento, né? E aí eu lembrei que o banco aqui no Japão, ele tem um sistema que ele fornece uma caderneta e nessa caderneta tem registrado toda a movimentação bancária. E como as empreiteiras aqui costumam fazer o pagamento do salário acreditando na nossa conta, né? Então eu fui procurar a caderneta e encontrei essa caderneta aí. Apesar de já se passar em muitos anos, né? Já tem 12 anos atrás isso aí. Mas acabei encontrando e lá eu consegui, né, verificar o valor que eu recebia lá na fundição. Esse valor que está aqui é o meu último salário do mês cheio, né, e é um valor líquido. Então eu não consegui aí obter o valor real do salário, né, o valor bruto. Mas o valor que eu recebi líquido naquela época foi de 166.210 ienes. Esse aqui foi meu último salário na fundição e ali deu também para mim verificar o meu primeiro salário nessa fábrica que eu estou trabalhando até hoje. Então, meu primeiro salário foi de 97.500. Esse valor de 97.500 também já é com os descontos, né? E é referente não a um mês cheio, né? Como eu vim no mês de julho, né? Foi um pouco mais da metade do mês. Eu acredito que esse valor aqui era referente a 6 ou 8 dias trabalhados, né? Eu não encontrei também a primeira folha de pagamento dessa fábrica, mesmo porque isso já tem 12 anos, né? E era muita papelada para guardar. Eu lembro que eu devo ter escaneado isso aí e ter guardado, mas está guardado em algum HD, né? Antigo aí. E eu não fui procurar, né? Eu trouxe esse valor só a critério de curiosidade, né? E também trabalhando o mês inteiro, naquela época lá, chegava perto dos 300 mil ienes, o que era muito bom para mim, porque a gente morava lá em Kagamigahara, né? E esse valor de 300 mil chegava bem próximo a 300 mil salário trabalhando o mês inteiro. E isso estava cobrindo todas as minhas despesas por lá, né? Todo mundo sabe que lá em Kagamigahara a gente morava num apartamento, né? E esse apartamento tinha como despesas fixas, né? Conta de água, luz e gás, os valores eram bem baixos lá, né? A distância era um pouco grande para mim vir de lá para cá, era 20 quilômetros, né? Para vir e 20 para voltar, totalizando 40 quilômetros por dia. E a fábrica me dava lá uma ajuda de custo na questão aí do combustível, né? Mas como naquela época eu estava com mira, esse carrinho aí é um carro pequeno, né? Popular de 660 cilindrada e era um carro bastante econômico, né? Ele fazia 23
km por litro. Isso porque para mim vir lá de Kagamigahara para o meu trabalho, praticamente eu pegava uma reta só, né? E com isso aí a gente acabava tendo esse consumo bem, assim, para mim era bom, né? Porque o valor que a fábrica pagava, eu conseguia abastecer o carro, né? E ainda me sobrava um dinheiro. Isso porque eu rodava bastante com o carro, né? Como o carro era econômico, eu não fazia muita questão aí de ficar me preocupando aí com as rotas, né? Como eu fiz depois quando mudei pra cá. E a gente também, naquela época a gente só tinha Aninha. E a gente tinha que sair muito para fazer compra, né? Porque criança pequena assim perde muito roupa rápido, né? A questão da fralda, do leite, a gente sempre estava pesquisando lugar mais barato assim, e a gente procurava rodar bastante atrás disso aí. Então eu rodava aí cerca de 1.500 quilômetros por mês, né? Isso porque todo final de semana também a gente ia pra parque, né? A gente gostava muito de levar a Aninha pro parque, então a gente pesquisava bastante parque aqui, não só na cidade de Kagamigahara lá, mas em toda essa região aqui, né? Nas cidades vizinhas, então a gente acabava rodando muito com o carro por conta disso aí. Aí depois de um ano trabalhando, vindo todo dia lá de Kagamigahara, eu resolvi mudar para mais perto da fábrica, né? Eu achava que com isso eu ia ganhar um pouco mais de tempo, né, nesse trajeto, e com isso também eu conseguiria um pouco de economizar no valor do combustível também, né? Mas tem algumas coisas que a gente precisa assim tomar muito cuidado, né? Eu mudei pensando nisso aí, né? Nessa questão aí de diminuir o tempo, mas a realidade não foi muito bem essa, né? Lá, quando eu morava em Kagamigahara, eu citei que eram 20 quilômetros. Agora, morando aqui em Kane, são 6 quilômetros, né? Para mim trabalhar, cerca de 1/3, né? Da distância. Só que o tempo aí não foi reduzido em 1/3, né? No final das contas, morar perto não gerou uma economia de tempo, porque eu gasto em torno de 10 a 15 minutos para ir trabalhar, né? E naquela época eu gastava 20 minutos. E quando o trânsito estava ruinzinho, 25. Então, de 15 para 20, para mim não mudou muita coisa, né? 5 minutos a mais, 5 minutos a menos. Às vezes, tem que levar muito em conta no lugar onde você está morando, como que tá as despesas, se o lugar é bom, né? Eu já citei em outro vídeo que o local que a gente morava lá era muito bom, né? Comparado ao de agora. Então tudo isso aí a gente tem que pensar bastante. Às vezes a gente ignora, né, alguns fatores. A gente fica pensando, nesse caso eu estava pensando no tempo, na distância, né? Que ia ser melhor, e a realidade não foi muito bem essa, né? Também com essa mudança, o que aconteceu? A gente morava num apartamento, né? Como todo mundo sabe, a despesa é bem menor. E agora morando numa casa, a despesa aumentou bastante, né? Então, eu já comentei várias vezes aí na questão da conta de luz, na conta de água. A água nessa cidade de Cane é muito caro, né? Então, esse detalhe também eu desconhecia. E só fui saber depois que a gente mudou pra cá, né? Eu não tô dizendo isso aqui como uma verdade para todo mundo, né? Aquilo que eu sempre digo, cada pessoa, cada família tem a sua experiência, porque de imóvel para imóvel, o valor do gasto, né, vai variando, né? A gente tem que levar em consideração a estrutura do imóvel, né?
Tem essa questão aí do isolante térmico, que eu sempre falo que isso é bastante importante e que dá uma diferença muito grande no consumo de energia. Por quê? Porque o que a gente mais usa aqui no Japão é o ar-condicionado, né? E ele é o que mais consome energia. Então, quanto melhor for o seu isolante térmico na sua casa, você vai ter uma economia muito grande na questão aí do consumo de energia, né? Então tem vários fatores aí, por isso que a gente não pode ficar levando em consideração aí o que as pessoas falam, porque cada caso é um caso, né? No meu caso, infelizmente, na casa que eu moro hoje, não é muito eficiente essa questão aí do isolante térmico, então eu tenho um consumo de energia muito grande aqui, né? Então, financeiramente, para mim, né, morar no apartamento era muito melhor, né, se comparado a onde eu moro hoje. E aí depois também tinha aquela questão que eu já falei aqui no outro vídeo, que a localização era muito boa, né? Se a gente não quisesse ter o carro, a gente poderia estar vivendo tranquilamente ali, não tinha essa necessidade, né? Eu tenho o carro porque eu trabalhava longe e o carro facilita muita coisa, principalmente para quem tem criança, né? Então, a questão do carro, ter ou não ter, tem muita gente que tem um objetivo de guardar mais dinheiro, né? Nessa parte financeira aí, o objetivo, se a pessoa for bem focada, dependendo de onde ela mora, fizer todo esse, né, pesquisar direitinho, colocar tudo no papel, isso vai dar uma diferença muito grande no final, né? Mas aqui eu estou contando um pouco da minha experiência, né? Por quê? Porque às vezes a gente não tem conhecimento de todos esses pequenininhos detalhes, a gente só vai começar a prestar atenção nisso depois que a gente passa por esse tipo de experiência, né? E com isso, eu relatando essas coisas aqui, a pessoa que está vindo para cá ou que ela está aqui e que queira fazer alguma mudança, ela já vai ter condições aí de estar pensando, colocando no papel, né, vendo toda essa questão também, localização, despesa e sei lá. Eu espero que dessa experiência aí que eu venho passando aí ao longo de todos esses vídeos sirva aí, né, de alguma coisa para vocês aí tomar um rumo aí nas suas decisões aí. Beleza? Mas lembrando, nunca leve, né, a minha experiência como sendo uma verdade. Isso aqui aconteceu comigo. Com você pode ser muito diferente. Os vídeos que eu trago aqui é só para você ter uma ideia do que pode vir a acontecer. Não necessariamente o que vai acontecer para você. Beleza? A gente se encontra no próximo vídeo. Fui!